Saudações geográficas. Aqui é o professor Evanildo Rodrigues, seu professor de Geografia. Iremos dar continuidade à nossa programação do segundo semestre de 2020 com os temas da Geografia. Portanto, na aula de hoje, iremos tratar sobre a região Centro-Oeste. Venha com a gente, vamos fazer uma aula interessante para que você cresça e compreenda os aspectos gerais da geografia da região Centro-Oeste do Brasil. Como proposto, o tema de hoje é a região Centro-Oeste. Nessa direção, nós iremos compreender o que aconteceu para que a região Centro-Oeste tivesse a configuração geográfica que existe atualmente. Passou por um longo processo de povoamento e expansão da agropecuária, que impactou o meio ambiente e influenciou o modo de vida local, ou seja, toda a população que se direcionou para essa região do Brasil, ela se inseriu em busca de construir qualidade de vida. Para isso, ela utilizou dos recursos naturais, transformou a natureza primeira que tinha lá, nessa região, para assim construir e aí passar a viver nestas localidades, ou seja, nessa região. É uma região bastante desenvolvida e muito interessante da gente compreender. Esse processo de povoamento foi intensificado com a construção da capital federal, Brasília, que atraiu mão de obra ao longo dos anos de 1950. Ou seja, quando o governo federal, que era sediado no Rio de Janeiro, a gente tem aí um projeto sendo colocado em prática ainda no início da República, que era transferir o centro administrativo do Brasil para uma capital construída para esta finalidade. Aí escolheram o estado do Goiás, onde implantaram o Distrito Federal, na região Centro-Oeste, certo? E aí fizeram a cidade de Brasília, onde é a sede administrativa de nosso país. Então, o povoamento, o desenvolvimento da agropecuária, a região Centro-Oeste, ela passou por muitas transformações. E na economia dessa região Centro-Oeste, destacam-se a criação de gado extensiva, a mineração, as grandes lavouras comerciais de soja e também do algodão, os frigoríficos e curtumes, ou seja, é uma grande área, uma grande região brasileira em que a economia ela se desenvolveu em volta principalmente da criação de gado extensivamente e aí, consequentemente, nós temos também a questão da exploração da mineração. Mas as lavouras comerciais de soja e algodão também levou com que essa região se desenvolvesse. E por conta da criação de gado extensiva, surgiram grandes frigoríficos e aí os curtumes para tratar, por exemplo, das peles desses animais abatidos, para aí elaborar utensílios, calçados, variados objetos oriundos desse couro, não é? Ou seja, dos animais abatidos foram surgindo os curtumes e aí foram trabalhados outros derivados desses couros. Além da crescente produção industrial também na região, concomitante a essa produção agrícola, né, a gente percebe que novos investimentos vieram para a região Centro-Oeste, não é? Como, por exemplo, aí, os investimentos da indústria automobilística e a farmacêutica. E a gente tem também aí o estado do Goiás e Brasília se desenvolvendo ao longo dos anos em torno da indústria automobilística e farmacêutica. Ainda continuando com a região Centro-Oeste do Brasil, vamos tratar agora sobre aspectos físicos e sociedade. A região Centro-Oeste ela é composta de 4 unidades da federação, ou seja, 4 estados, sendo eles Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, que é o local
onde está inserido Brasília, a capital brasileira, e suas cidades satélites, que são as cidades que cresceram aí em torno de Brasília, o que faz com que a cada dia essa cidade receba mais pessoas e fique aí muito maior. Porém, alguns aspectos não podem mudar por conta de leis, para que não perca a característica de Brasília, a capital federal. Então, a passagem do Brasil Central, como são conhecidas essas terras, é marcada pela tropicalidade e pela presença de vegetação típica de savana, denominada cerrado, a gente aí tratando dos aspectos físicos. Ou seja, nós temos uma vegetação característica dessa região, que é o cerrado, predominantemente o cerrado. Porém, também tem outras manchas, tem outros tipos de vegetações, que a gente vai ver mais à frente. Então, o relevo do centro-oeste apresenta formas planáuticas, ou seja, planos altos, elevados. Por isso que é a região central do Brasil, especificamente Brasília, ela é conhecida como Planalto Central, não é? O destaque para as chapadas. Nós temos diversas chapadas no centro-oeste brasileiro. Serras e chapadas constituem importantes divisores. Divisores de quê? Do sistema aquífero, ou seja, hidrográficos, são divisores de águas. Linhas que separam uma rede de fluxo hídrico de outra. Como, por exemplo, uma serra, ela vai fazer essa divisão natural aí entre corpos hídricos, ou seja, entre bacias hidrográficas, rios, riachos, afluentes e etc. As principais regiões hidrográficas do Brasil, a gente tem as grandes serras como os seus maiores divisores naturais. E não é diferente aí na nossa região centro-oeste do Brasil. Também se sobressai na região centro-oeste a planície do Pantanal. Pois é, o Pantanal Mato-Grossense, que contém aí, diferentemente do Planalto Central, na planície pantaneira, tem as planícies de baixas altitudes, para onde convergem rios vindos de todas as direções. Ou seja, nas partes mais baixas, são propícias para que os rios convirjam, ou seja, desçam para essas direções até desembocarem aí no Oceano Atlântico ou em outras grandes bacias e, consequentemente, vai desaguar nos oceanos, ou no Oceano Atlântico, no caso do Brasil. A maioria dos rios do centro-oeste tem elevado potencial para a geração de energia, por apresentar aí uma grande quantidade de água e grandes correntezas também, porque a sua principal característica dos rios do centro-oeste são as corredeiras e as suas grandes quedas d'água. Por exemplo, Pirenópolis, no estado do Goiás, tem muitas cachoeiras e outros locais aí, não somente no estado do Goiás, mas também no Mato Grosso do Sul, e aí em torno de Brasília também, ou dentro do próprio território do Distrito Federal, tem algumas corredeiras e algumas cachoeiras, pequenas, mas existem. Mas, como Pirenópolis, a gente pode perceber que lá existem várias cachoeiras importantes. Os cursos de água com nascente no Brasil Central compõem importantes regiões hidrográficas do país, como, por exemplo, a Amazônica, a do Tocantins, Araguaia e a do Paraná. A gente percebe aí que essa região brasileira ela é de grande importância natural também. Nessa apresentação, nesse mapa, a gente pode perceber que nós temos aí o centro-oeste físico, uma pesquisa feita em 2013, onde apresenta aí no gráfico lateral aqui à esquerda, altitude em metros, de 0 graus, de 0 metro de altitude, né, chegando a 1.200 metros, acima do nível do mar, 0 a 1.200 metros. E nessa figura nós temos o pico, ou seja, existem serras, existem chapadas nessas regiões centro-oeste de até 1.200 metros de altitudes. Tem a presença de alagados e represa. Dentre estas serras ou chapadas, nós temos aí a Chapada dos Parecis, nós temos a Serra do Tombador, nós temos a Serra
do Roncador, nós temos a Serra Dourada, nós temos a Chapada da Contagem, ou seja, nós temos diversas serras, como, por exemplo, também nós temos a Chapada dos Guimarães. E a gente pode perceber que na literatura brasileira, essas serras e essas chapadas também aparecem aí nos escritos dos nossos escritores, poetas brasileiros. Tratamos aí de um tema importantíssimo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso tema importante, que é a região Centro-Oeste. A nossa referência está baseada no livro de Araribá, mais Geografia, 2018. E fico grato. Leiam sua apostila. Esse conhecimento é importante para que você esteja compreendendo não somente a região Centro-Oeste, mas fazendo uma ligação com o território brasileiro e todas as suas unidades, tanto no aspecto antrópico, humano, quanto no aspecto natural. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Abraços, saudações geográficas.